Está na hora do debate do JL. E hoje vamos abordar a grande tragédia das enchentes provocadas nas chuvas lá no Rio Grande do Sul. Segundo uma pesquisa, 7 em cada 10 brasileiros acreditam que a tragédia poderia ter sido evitada se algo fosse feito pelos governos municipais, estadual e federal. Para debater o assunto, eu recebo aqui no estúdio o professor e pesquisador Guilherme Prado. Tudo bom, Guilherme? Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todo mundo aí do jornal. Bom estar aqui de novo para debater um tema importante como esse. Perfeito. E de forma remota, temos Egeu Esteves, psicólogo social. Tudo bem, Egeu? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Maravilha! E você pode participar conosco deste debate através do WhatsApp 1399-664-6781. Vou aproveitar que o Guilherme Prado está comigo aqui no estúdio, vou direcionar a primeira pergunta para ele. Tá ok, Egeu? Professor Guilherme, qual é a responsabilidade do Estado, governos municipais, governo estadual e governo federal nessa tragédia que assolou o Rio Grande do Sul? Interessante o tema de hoje, que ele coloca como as pessoas têm uma intuição que ela é muito verdadeira sobre o que aconteceu e o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente está diante de desastres que, na verdade, são induzidos pela ação do homem, mas principalmente pela economia da forma que está organizada, né? Então tem várias camadas para a gente poder apontar na crise do Rio Grande do Sul. Uma delas é o aspecto político, né? Eu diria que é um problema de aspecto político e, ao mesmo tempo, climático. A gente pode falar de várias camadas, né? Por exemplo, o Eduardo Leite mexeu em mais de 500 normas ambientais nos últimos tempos e isso, de fato, desmontou e deixou com mais dificuldade do Estado reagir a uma calamidade como essa. Então, ela não é uma tragédia estrito sensu. Na verdade, ela é algo que vem sendo construído ao longo do tempo. Mas isso só se dá nessa intensidade, nessa magnitude. Eu acho que não teria como ser evitada completamente, porque de fato foi muita água que caiu. Isso se constrói por causa de políticas de esvaziamento da questão do serviço público que cuida da área, da manutenção das barragens e das comportas. Tem vários problemas nesse sentido sendo apontados lá no Rio Grande do Sul, mas isso também é um fato sistêmico. E isso jamais, e aí o grande problema também de como está sendo veiculado o debate político. Alguns falam, não é possível politizar o tema, outros dizem, não, é uma questão quase de tragédia localizada no Sul. Não, a gente tem um problema do aquecimento global e da crise climática, onde isso vai acontecer sucessivamente e cada vez com mais intensidade em diversas partes do país. Então o debate é muito errado nesse sentido, principalmente se a gente só enfocar agora numa ajuda econômica ao Sul e não quebrar o regime econômico que a gente tem e produzir investimento público e reestruturação das cidades por todo o Brasil para prevenir antes que isso aconteça em outros lugares da mesma forma como a gente está vendo agora. Egeu, como é que você vê essa questão? Bem, boa tarde a todos. Eu sou Egeu Esteves, professor do curso de Geografia da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Eu queria aproveitar 10 segundinhos só para dizer que nós, docentes universitários por todo o país, estamos em greve nesse momento. Nós tivemos 37% de perda de inflação entre 2016 e 2022. No ano passado houve uma recomposição de 9%, mas ainda falta repor do período anterior 22%. Então, nós estamos em greve, uma greve legítima, uma greve justa e finalmente destravada agora as negociações. Queria deixar esse recado, porque sem ciência não tem menor condição da gente lidar nem com as mudanças climáticas, nem com pandemias, nem com qualquer outra situação importante que o país passe, né? Nós esperamos continuar sendo um país soberano e sem ciência não tem soberania. Dito isso, vou entrar na pauta, perdão por usar esse espaço, mas eu entendo o seguinte, acho que falar a questão de se seria evitável essa tragédia, não, essa tragédia não seria evitável propriamente, no sentido atual, desse momento que nós estamos vivendo, né? Ela poderia ter sido menor, muito menor, dependendo de várias coisas que poderiam ter sido feitas nesse período.
Acho que é difícil até falar isso de uma forma simples, né? É um debate extremamente complexo e a gente está tendo muita dificuldade de lidar com informações complexas nos últimos anos, né? Mas acho que a gente tem que pensar algumas coisas. O aquecimento global, ele está presente, a gente está vivendo um momento de ebulição. Se vocês olharem as curvas, tanto do derretimento da Antártida, quanto do aquecimento da superfície do mar, vocês vão ver que de 9 meses para cá a gente descolou da série histórica. Não à toa está se falando em ebulição, ponto de ebulição, porque basta olhar as séries históricas. Elas variavam, vinham aumentando, tinham alguns recordes, mas faz 9 meses que elas descolaram. Faz um ano que a temperatura na superfície dos oceanos não cai. Então, o que está acontecendo é que tem muito mais água na atmosfera. Então, digamos, evitar o aquecimento global teria sido evitar os últimos 300 anos de destruição e capitalismo. Então, o que é evitar algo, né? Acho assim, poderia ser menor se o Código Ambiental não tivesse sido destruído, se as matas ciliares tivessem sido preservadas, se não tivesse tido ocupação do rio, das margens, da calha dos rios, tudo isso poderia ter sido muito menor. Então, eu acho que o principal elemento que a gente está colocando aqui é de como o planejamento, não só o planejamento urbano, mas também em relação ao meio ambiente e as questões ambientais em geral, estão subordinadas a uma lógica neoliberal. Enquanto a gente tiver numa subordinação a essa lógica, seja no âmbito da cidade ou do Estado como um todo, a gente vai continuar ocupando as margens, as várzeas, as áreas que deveriam ser inundáveis. Afinal de contas, a gente precisa entender que nós não estamos vivendo uma normalidade. Essa normalidade talvez tenha existido, mas a gente precisa entender que a gente tem um desafio a enfrentar, um desafio gigantesco, e que a única forma de tentar fazer algum tipo de limite é colocando limites ao próprio neoliberalismo. Se vocês olharem para o que aconteceu em Porto Alegre, o que está acontecendo em Porto Alegre, ele é um problema de gestão em vários aspectos. É claro que não é só Porto Alegre, é a região metropolitana, é a Serra, é o Delta do Jacuí, são os rios que chegam ali, não é só a região de Porto Alegre. Mas olhando para Porto Alegre, que tem um sistema de diques, que tem um muro lá que protege a área portuária, que tem o sistema de dique que é onde é aquela avenida grande de acesso à cidade. Tem 20 casas de bomba para bombear a água, para drenar a água pluvial para fora, porque fica abaixo da cota. Disso tudo, não só não foi dado manutenção, como tem 3 ou 5 casas de bomba funcionando, como as comportas que deviam ser estanques, não estão estanques, estão abrindo e vazando água para dentro. Então, assim, e qual foi o valor investido em 2023 pelo prefeito? R$0 na manutenção. R$0. Quer dizer, então, assim, é no mínimo uma questão de responsabilizar a gestão pública, né? Se você vê o que é o orçamento de Porto Alegre hoje, o que era o orçamento de Porto Alegre 20 anos atrás, ele é hoje 10 vezes maior do que ele era 20 anos atrás, e 20 anos atrás tinha participação popular, tinha orçamento participativo, tinha um monte de coisa. Hoje não tem nada. Não tem nada. Tem um orçamento participativo de R$20 milhões, que é uma gota no oceano, só para fazer de conta que alguém decide alguma coisa. E, enquanto isso, um monte de sessões, as possibilidades de exploração de outras áreas, não falta exemplo para dar da má administração e da má gestão. Só as obras de compensação que foram aprovadas na lei que permitiu que fosse feita a construção da arena do Grêmio, só aquilo que deveria ter sido feito já teria ajudado. Não foi feito nada, a lei não foi cumprida. Ou seja, construíram a arena, não fizeram nada do que deveria ter sido feito, não fizeram a manutenção. Quer dizer, nesse sentido, ela poderia ter sido evitada. Então, é isso que eu estou tentando dizer. Não é que a tragédia teria sido evitada, as chuvas teriam acontecido. A gente tem que entender, falando em descolamento, só mais um segundinho. Egel, me perdoe interrompê-lo, eu tenho que fazer um intervalo, a gente compreende perfeitamente, né? As leis foram desmontadas, né? A construção do estádio do Grêmio, como você está informando, foi feito num local que talvez não seja apropriado. Enfim, a gente vai continuar esse bate-papo depois do intervalo. O Jornal Litoral volta em instantes. Até já.
Debate do JL de volta ao vivo para vocês. Hoje eu estou com Egeu Esteves e também Guilherme Prado. Estamos falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e também provocando você aí em casa. Afinal de contas, faltou preparo do governo, faltou preparo dos governos municipais, estaduais, municipais, enfim. Isso aí não só restringe ao Rio Grande do Sul, mas no país inteiro. Tivemos problemas na Bahia, tivemos problemas em Minas Gerais, né? E a gente está falando a respeito disso. Inclusive, vou pedir para o Davidson Carlos, nosso diretor de imagem, colocar algumas telas para a gente ilustrar essa situação de investimentos na prevenção desse tipo de catástrofe aqui no país. Davidson, coloca a primeira tela então para a gente. Tá então os investimentos feitos desde 2018 até 2024, feitas principalmente no Rio Grande do Sul. Temos então 14 milhões lá em 2018 e obras de recuperação após tragédias ou caso de chuvas fortes, alagamentos, custaram 20 milhões, 6 milhões a mais. Agora vamos para 2024, ano fatídico, né? Vou pedir para o Davidson retornar a primeira tela, Davidson, pode ser? Perfeito. Em 2024, prevenção, 6 milhões e meio, recuperação, pessoal, olha isso, 149 milhões de reais. Próxima tela, por gentileza, Davidson Carlos. E aí, nós temos mais a porcentagem no caso. Então, dos investimentos, do orçamento total, 1,7 foram destinados para a prevenção em 2018, recuperação 2,2%. E olha em 2024, pessoal, 4,1% contra 22,6% em recuperação. Isso é, a tragédia aconteceu, como neste caso, e aí acaba tendo problemas, né? Falta prevenção, na sua opinião, então, professor Guilherme? Olha, esse aspecto, eu vou até trazer algo que não está sendo colocado, né? Tem uma questão política, né? Afinal, tudo é política, né? Como a gente organiza a sociedade é uma questão política. Não está sendo trazido quem são os culpados por, em si, essa radicalidade dos extremos climáticos, né? A gente está discutindo quem é o culpado pela prevenção, e está certo, o governo estadual, muito fortemente, uma sucessão de governos federais. Mas quem é o culpado pela chuva cair dessa forma? É Deus? É Nostradamus? Não é. No Brasil, o maior motor da emissão de gases climáticos aqui, de efeito estufa, é o agronegócio. 73% das emissões brutas são feitas pelo agronegócio. Todo esse dinheiro aí não é nada próximo do que é colocado, por exemplo, no Plano Safra, que está assim, a nível de mais de 50 bilhões, se eu não estou enganado nesse momento. O agronegócio é o que mais emite e o que mais recebe dinheiro para poder produzir de forma subsidiada ao custo de toda a população financiando ele. E agora, eu não tenho dúvida, o governo Lula faz um bom gesto em enviar bilhões de reais para lá para poder reconstruir o Estado, mas eu tenho certeza que vai para a mão deles que perderam as safras novamente, em maioria esse valor todo. Mas, só para a gente entender, os gases de efeito estufa estão se acumulando na nossa atmosfera, né? A natureza não consegue absorver eles na quantidade que deveria para poder equilibrar a temperatura. Então isso deixa o ar mais quente. Quando tem choque entre massa de ar quente e ar frio, a chuva cai com muita violência. Então, para a gente entender, o Rio Grande do Sul ele tem uma média assim, de 1.200 milímetros por ano de chuva, tá? Menos aí de 200 milímetros por mês. E só para a gente entender, foram quase 700 milímetros em algumas cidades do Rio Grande do Sul. 5 meses choveram em 15 dias em algumas cidades. Isso é uma questão política e isso é uma questão de como é organizada a economia, que vai ficar cada vez mais antieconômica. Ano passado, de toda a riqueza que a gente construiu, 5% foi para recuperar estragos climáticos, que são feitos por causa de como a gente organiza a sociedade novamente. Egeu, como é que você vê essa questão? Olha, com certeza houve falha de prevenção e de planejamento. Isso é completamente evidente. Agora, é isso, são várias escalas que a gente tem que olhar. Se você olha para a escala planetária e esse evento como um reflexo do que está acontecendo em escala planetária, que é isso que eu estava falando antes, de como tem tido tem mais água na atmosfera, tem toda essa questão de como que se formou esse evento climático ali no Rio Grande do Sul. E algumas pessoas falam, mas lá em 1941 teve outra cheia quase tão grande quanto essa, que era a recorde. Mas o pessoal não está entendendo. Das 4 piores enchentes da história do Rio Grande do Sul, 3 foram nos últimos 9 meses. Vocês estão entendendo? 3 das 4 foram nos últimos 9 meses. E a 4ª é a de 1941. Então teve um evento
enorme em 1941 e 3 eventos enormes nos últimos 9 meses. É simples assim o que nós estamos vendo. Tem um descolamento da série histórica. A gente precisa entender que nós estamos vivendo uma emergência climática. Parar de negar o que a ciência está falando. Nos dias 1 e 2 de maio, 8 das 10 cidades com maior precipitação no planeta eram no Rio Grande do Sul. Teve cidades que choveu em 2 dias o que chove em 2 meses. Então, assim, choveu 400 milímetros em 24 horas, outras cidades choveu 700 em 48 horas, como falou o Guilherme. Mas, assim, foi uma média de entre 300 e 400 milímetros de chuva numa região gigantesca. Vocês imaginam chover 30, 40 centímetros de água numa região que toda ela vai dar ali em Porto Alegre, porque quase nada do Rio Grande do Sul vai para a bacia do Uruguai ou do Prata ou qualquer outra coisa. Quase toda a água vai concentrar no Rio Jacuí. São vários rios que levam para lá. Então, a gente está falando de uma situação gravíssima e difícil de prevenção. A prevenção ela passa por muitos aspectos. Agora, no município, na cidade de Porto Alegre, é evidente. Como é que você tem uma situação que são esses muros, esses diques, todas essas comportas? Quer dizer, a população vive numa cota. As pessoas têm que estar educadas. Como é que funciona Porto Alegre? E não é só Porto Alegre, Canoas também, tudo isso. Você está numa cota 3, que significa que você está no nível do mar mais 3 metros. Ou seja, é como se você estivesse dentro d'água, praticamente, certo? É como qualquer cidade litorânea. 3 metros. Aí você tem a maior enchente com quase 5 metros, 4,70 metros. Então, fizeram um sistema de dique para 6 metros. Na verdade, um pouco menos do que isso. Então, todo mundo tinha que estar educado em relação a isso. Tinha que ter essas marquinhas na cidade inteira, em toda a parte alagável, né? E tinha que ter plano de fuga, o que acontece caso um dia quebre o dique. Todo mundo tinha que saber lidar com isso. Ninguém nem sabia, as pessoas nem sabem, fazia tanto tempo que estava totalmente naturalizado que não tinha educação nenhuma. E pior do que isso, sem manutenção nas bombas de esgotamento dessa água, sem manutenção nas comportas, sem manutenção em nada. Então, é evidente que tem um problema de prevenção, mas a gente tem que entender que nós estamos lidando com 2 escalas, talvez 3, muito diferentes. E que se a gente não entender e começar a fazer essa prevenção agora, essa diferença que a gente estava falando ali vai ser muito, muito pior. Acho que é isso. Perfeito. Egeu, por favor, posso adicionar uma coisa? Claro. Quando a gente vê o debate político e as ações políticas que estão acontecendo agora, a gente percebe alguns vácuos, né? Primeiro, em relação ao governo que a gente tinha antes, a gente tem um avanço, né? Republicano, ir até o local onde aconteceu a catástrofe, oferecer uma ajuda de 51 bilhões, né? Que é o que está se especulando agora para poder reconstruir o Sul. Só que, se você vê o entendimento do que está acontecendo, estão discutindo em criar uma exceção dentro do orçamento para o Rio Grande do Sul, como se fosse uma questão localizada que só vai passar por ali. Então, trazendo para a Baixada isso, né? A gente está num local muito perigoso ambientalmente, a gente já tem dados de que 5% do território de Santos vai sumir até 2050, possivelmente. Até mais, até 2100. O que está sendo feito para evitar isso e qual tipo de investimento está sendo feito para poder mudar isso? Então, o governo federal erra nesse sentido. Seria um momento histórico ideal para a gente romper com o arcabouço fiscal e poder produzir muito investimento público para reestruturar as cidades. Claro que devem ser pensadas de outra forma, não é só canalizar tudo e aumentar as estruturas, mas, de fato, pensar em cidades muito mais ecológicas. Então, também é um problema muito grande a forma como está sendo encarada. Existe um negacionismo político de toda a classe política tradicional e hegemônica no Brasil também. Professor Egeu, por gentileza, comente isso aí, mas de forma sucinta que a gente tem que encerrar o debate, infelizmente. Não, acho que rapidamente, só dizendo que, assim, a gente pode pensar num conjunto de medidas que façam sentido, sabe, para esse momento que a gente está falando. Primeiro, concordo plenamente com o Guilherme, assim, fim do negacionismo. Esse é o ponto número 1, e aí a ciência tem tudo a ver com isso. Depois, a gente tem que entender que a gente está vivendo a emergência climática. De alguma forma, a gente vai ter que construir um marco de regulamentação, porque a gente não vai poder ficar vivendo de situação de emergência aqui, emergência aí. Por quê? Porque esses governadores vão surfar com toda a mesma lógica neoliberal. Vão usar esse dinheiro com a mesma lógica neoliberal
para fazer a mesma coisa que eles já vinham fazendo. Então a gente tem que criar um marco para tratar da emergência climática que seja diferente. A gente não pode pegar o dinheiro para fazer a mesma coisa, a gente tem que pegar o dinheiro para fazer outras coisas. Depois, que a gente tem que responsabilizar os setores da administração, da gestão pública, que têm sido, digamos, só estão pensando nos negócios deles, não estão pensando no bem comum. Então essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Acho que esse é um ponto. E, por último, a gente precisa repensar as bases da nossa economia. A gente tem que ter uma economia que tenha elementos de ecologia, quer dizer, ela tem que ter uma fundamentação na ecologia, ela tem que ser científica nesse sentido, e ela precisa privilegiar, privilegiar mesmo, a distribuição dos recursos nos pequenos empreendimentos, na economia familiar, na economia solidária, em outras formas de economia. A gente tem que investir em outras coisas, porque esses grandes, quer dizer, qual era a luta ali em Porto Alegre? É a luta contra a grande mineradora que queriam colocar na região, é a luta contra... São todos grandes eventos, grandes obras, grandes, que só estão causando mais do mesmo, quer dizer, que é o favorecer o agronegócio, que só vai continuar destruindo o que a gente ainda tem, né, de meio ambiente, que pode mitigar esses efeitos. Perfeito, Egeu. Quero agradecer demais a sua participação hoje aqui no debate do Jornal Litoral. Professor Guilherme Prado também, muito obrigado. O debate do JL volta na segunda-feira.